Dá para a gente dizer que o Diniz, como técnico, superou o Rogério Ceni, porque esse era claramente um desafio para o Diniz. Eu vim preparado para discutir com vocês Pedro e Gabigol. Eu sou leva nessa aqui. Tá. Potencial Calma. Vocês querem tirar um do time. Calma. Eu já não quero tirar, não. Não quero tirar, não. Eu acho que os dois podem jogar juntos. Eu vim preparado para discutir as diferenças e semelhanças dos dois maravilhosos centroavantes que o Flamengo tem. Que eu acho que é um debate gostoso. Eles são diferentes, eles podem jogar juntos. O Luiz já elevou o debate a um outro patamar. Se o Pedro já não é o melhor do mundo. Mas vamos começar com calma, dar as boas-vindas ao maestro, saber o que ele pensa de tudo isso. Porque se foi o melhor jogo do mundo, e o Gerson, e o Pedro, e o Edenilson, e o Patrick, e o Galhardo, e o Felipe Luiz tiveram, pelo menos na minha visão, excelentes atuações, estamos falando aqui de jogadores que nesse fim de semana, jogando no Brasil, atuaram num nível absurdo, num nível muito alto. Que bom que a gente pode abrir um programa falando isso. Fala, maestro, bem-vindo ao Seleção. Obrigado, um abraço a todos, boa tarde. Eu vou ser mais comedido, viu, André? Não vou exagerar tanto. Realmente o jogo ontem foi um jogo que deu prazer você assistir, entendeu? Quer dizer, não foi um jogo arrastado, foi um jogo aberto. Quer dizer, cada treinador dentro das suas características. E o que é que aconteceu? Você teve vários períodos do jogo onde o Inter dominou, Flamengo dominou, e o mais engraçado é o seguinte, nesse período que estavam dominando, foi exatamente onde os times conseguiram fazer os gols. Mas foi um jogo realmente que deu prazer. Vou voltar a assistir, vou insistir nessa palavra, né? Porque a gente tem tido poucas partidas onde a gente se diverte, a gente tem prazer de ficar assistindo. Boa participação dos goleiros. Aí a gente está falando, né, do erro do... Você sabe qual foi o maior erro do Isla? Talvez porque ele não conheça o Patrick, não sabe da força física que tem o Patrick. Então ele dá o toque para trás, muito longo. Aí prevaleceu a força física do Patrick, né, que já deixou ele para trás quando eles começaram a disputar o espaço pela bola. Esse gol do Pedro, o Luiz tem razão. Não é fácil você executar a jogada. Mas da forma como se movimentou o Vitinho, ele abriu a possibilidade. Você vê que o Lomba não esboça nenhuma reação para a defesa, porque quando o Pedro chegou naquela posição, ele já estava com um gol central, né, com toda a abertura, toda a visão para que ele pudesse fazer e usar o seu toque para tirar do Lomba. Mas eu acho que a gente viu coisas muito boas no jogo ontem, não só coletivamente, que eu acho que é o mais importante, mas também individualmente, né? Jogadores que estão realmente numa fase muito boa. Eu vou deixar um recado aqui. Eu acho que ontem o Domi, né, deve ter se conscientizado que ele não pode tirar o Gerson do meio-campo. Se ele tirar o Gerson daquela posição, ele perde e ele praticamente anula um jogador que é um jogador, como foi o ano passado, está sendo. Quando ele ocupa essa posição central ali, ele é o cara que pensa, ele é o cara que briga, ele é o cara que tem força para chegar lá na frente, e a gente viu que terminou sendo... tendo a atuação, vamos dizer, coroada, assim, com o passe que ele termina dando no final para o Everton Ribeiro, já pelo lado esquerdo aqui, numa composição de que a jogada saiu. A gente está acompanhando lances do segundo tempo. Quando o Gerson passou a jogar centralizado, no meio-campo, digam como quiserem. No primeiro tempo ele estava praticamente aberto pela esquerda. No segundo tempo isso mudou. No segundo tempo o Flamengo fez um grande jogo e no primeiro tempo o Internacional foi melhor. Como é que a gente explica essas diferenças do jogo de ontem, Paulo Vinícius Coelho? Acho que tem algumas coisas. Uma questão é a mudança no posicionamento do Gerson. Ele colocou o Gerson aberto pela esquerda numa linha de 4 homens porque ele gostou muito de como o Vitinho jogou contra o Corinthians. E olha, desculpa te interromper, é que a gente está vendo mais um lance brilhante do Pedro, porque ele esteve em todos os lugares do campo. Do meio para frente, ele fez de tudo mesmo. Fala, PVC. Ele domina a posição de centroavante fora da área ou dentro da área, que mais ou menos a gente comparou com o Lewandowski que faz isso. O Lewandowski abre espaço pelo lado, abre espaço no espaço do centroavante. O Pedro foi o grande jogador da partida. E olha a jogada do Gerson, que quebra toda a defesa do Internacional no último minuto, cruzando para o Everton Ribeiro empatar o jogo. A gente vai falar desses lances em detalhes, mas agora eu queria a análise de vocês
para um jogo muito bom de 90 minutos, mas claramente com o Inter superior no primeiro tempo e o Flamengo muito bem no segundo. O Inter tem uma maneira de jogar que depende muito da condição física. E depende muito de um grupo de jogadores restrito. Claro que muda. Quais são esses jogadores? O Edenilson, o Patrick, que fez um partidaço ontem. Galhardo. O Galhardo, que está numa fase exuberante de artilheiro do campeonato e líder de assistências. E com a pressão na saída de bola. O Internacional roubou 20% dos desarmes do Inter, foram no campo de ataque. Que não é igual, o Atlético está acima disso, mas em relação ao Flamengo, o Flamengo roubou menos bolas, até porque teve mais posse de bola, mas percentualmente o Flamengo roubou menos no ataque do que o Inter. Então você vê a pressão do Internacional, claro que são erros do Isla e do Gustavo Henrique, mas a maneira como o Inter sobe para amassar induz também ao erro. Isso não exclui o erro, mas induz ao erro. Quando o tempo vai passando, você vai perdendo essa condição física. E aí o Kudê começa a mexer na equipe. E à medida em que vai mexendo na equipe, ele vai perdendo a melhor condição técnica. Vai perdendo o fôlego e vai perdendo os melhores jogadores. Então, também é parte de um cardápio. Antigamente, os locutores diziam, eu sou chato com essa história, Luiz. Antigamente, os narradores diziam assim, um jogo cheio de alternativas. Como disse o Júnior, é um jogo cheio de alternâncias. Eles se alternam. O domínio do jogo se alterna. O Flamengo está melhor. Agora o Inter está melhor. O Inter está melhor e faz 1-0. O Flamengo equipara e empata o jogo. O Inter está melhor e faz 2-1. E o jogo vai se alternando. É a graça do jogo. E a graça que a gente está brincando aqui, que foi o melhor jogo do mundo, porque coincidiu de ser no final de semana de Manchester United e Chelsea e de Barcelona e Real Madrid. E o jogo foi melhor do que os dois clássicos europeus. Então eu vou dar nomes ao que você está falando do Internacional. O próprio Kudê, depois do jogo, falou sobre isso. Que ele não tem condições, diante do elenco que ele tem, de tirar alguns jogadores, e ele usou o termo manter as características. Eu vou além e digo manter a qualidade. Quando a gente mostra a escalação inicial do Inter, é óbvio que o time do Flamengo, na qualidade individual dos jogadores, é melhor do que o time do Inter. Mas esse time do Inter, cuja força é o conjunto, fez um primeiro tempo superior ao do Flamengo, né? Com chance, inclusive, de ter feito o terceiro e ter até levado uma vantagem maior para o segundo tempo. Esse time estava dominando o jogo. E ele teve que fazer, ele não quis, ele teve que fazer alterações. Por exemplo, o Abel Hernandes, que para mim é grosso, desculpem a minha sinceridade. Sim. Ele já não tem outro melhor. Entrou o D'Alessandro, morreu o contra-ataque. O D'Alê não consegue, nessa altura da vida dele, puxar contra-ataque. Entrou o Rodrigo Dourado no lugar do Marcos Guilherme, já perde mais contra-ataque. Essa matou o time. Sai o Galhardo e entra o Potker. A queda de qualidade é brutal nessa alteração e o Galhardo já muito antes estava jogando meia boca porque ele sentiu mesmo no segundo tempo. Saiu o Wendel, entrou o Moisés. E tem uma alteração que ele não fez... e aí entrou o Musto no lugar do Lindoso, né? Tem uma alteração que ele não fez, mas que quem viu o jogo notava claramente. O Edenilson cansou. Ele já não conseguia mais puxar os ataques como no primeiro tempo. Então, mas por conta do que disse o PVC há pouco, claro, né, Zé? Claro. E ele não tinha um cara para colocar no lugar do Edenilson que pudesse manter a característica e a qualidade do time. Então o Inter terminou com estes 11 dispostos na tela. O Edenilson na direita. É quase heróico que com estes 11, bota na tela de novo, com todo o respeito aos caras que estão aí, é quase heróico que com estes 11 o Internacional tem empatado com o melhor elenco da América do Sul, que é o Flamengo. Então eu queria com isso enaltecer o trabalho do Kudê, que mesmo sem ter as peças que ele gostaria de ter, está liderando o Campeonato Brasileiro faltando uma rodada. Fala, Luiz. Então, o que o PVC disse é absolutamente o que aconteceu do ponto de vista... o que acontece, inclusive, do ponto de vista tático da proposta da marcação no alto. O ano passado, houve um jogo entre Flamengo e Santos no Maracanã, que acho que foi até o Gabriel, ou foi o Bruno, enfim, um dos atacantes do Flamengo, disse ao fim do jogo, porque o Sampaoli fez uma marcação sob pressão, mas diferente da do Flamengo. O Flamengo, ano passado, quando marcava sob pressão, ele marcava a partir quase que do meio campo. O Flamengo jogava em
em 50 e poucos metros. A defesa do Flamengo jogava no meio campo com o Rodrigo Caio, com o Pablo Mari e com os laterais. Diferente do que faz o Internacional. O Internacional não tem o time tão lá na frente, por uma questão de características. Então o desgaste físico para fazer essa marcação alta é muito maior e não dá para fazer o tempo todo. E aí eu me lembro que naquele jogo do Santos, teve alguém disse, eu não queria dar o crédito certo, mas enfim, mas o importante é o conteúdo, que o Jorge Jesus tinha dito no intervalo o seguinte: eles não terão pernas para fazer o que estão fazendo o jogo inteiro. Vai chegar uma hora que eles vão arrefecer e aí que a gente vai ganhar o jogo. E ele estava num momento tão iluminado que os jogadores absolutamente abraçavam tudo que era dito. E isso meio que aconteceu, que foi um dos jogos, do ponto de vista tático, de modelo de jogo, mais bacanas do ano passado. O Flamengo venceu por 1-0, um gol do Gabriel por cobertura, numa cavadinha, numa perdida de bola, acho que foi até do Soteldo, no ataque do Santos. Então, assim, é bem importante deixar isso claro, e o Inter talvez melhore a sua condição de conseguir, quando exercer essa pressão e fazer dela um ativo para ganhar jogo, e isso quase aconteceu ontem, né? Porque ela funcionou no começo do segundo tempo voltou da mesma forma, tentou fisicamente fazer essa pressão, mas não consegue manter. E é importante a gente lembrar, que aí vai também um elogio ao Domenech Torren, que o Flamengo, repito, tinha 4 titulares do time de 2019 e um quinto que não era titular, que é o Vitinho. É muita diferença, gente. Você pode dizer, tudo bem, mas o Diego Alves e o Neneca. O Neneca é um absurdo, essa revelação. Que goleiro, que figura, que jogador. Onde ele pode chegar é uma pergunta que não temos a resposta ainda. Pode ser muito longe. É incrível, incrível. Você vê o cara jogar e ele tem aquela característica do goleiro, ele tem que ser um pouco ousado, né? Que tem uma coragem excessiva, chama atenção. Então todas essas nuances são importantes ao analisar que esse jogo ele ainda pode ser de um nível mais alto. Porque o Inter também tinha alguns desfalques, notadamente o Cuesta na zaga. Muita gente fala, mas vocês falam tanto do Cuesta, mas o Cuesta tem algumas valências bem importantes e elas são complementares em relação ao restante da defesa. Então tudo isso conta no... Perdão, quase derrubei o microfone. No alto nível. Que reflexo, isso que aconteceu ontem, Que reflexo, hein? Fui goleiro. Fui goleiro. O Cuesta não toma o drible do Zé Gabriel. Pelo maestro. Você acha o Cuesta... O Cuesta, pela experiência, não leva o drible do Zé Gabriel. Naquele gol do Pedro. Todo o mérito do Pedro. Mas o Cuesta não dá... E quando ele dribla, né? O campo tá muito aberto. Aquele drible é fundamental, né? Eu brincava mas na zaga. Diz, Júnior. Não, aqui é um erro de avaliação. Por exemplo, esse é um erro de avaliação do Zé Gabriel. Primeiro, você vai jogar com um jogador que usa alto, forte, que usa bem o corpo. O Pedro, nesse tipo de jogada, ele lembra muito o Dinamite. Não dava para você antecipar o Dinamite. Mas não dava mesmo, porque ele, além da técnica, né, ele sabia usar muito bem. E todas as vezes que o Zé Gabriel tentou antecipar, essa é uma outra coisa. Você vê que o Isla teve uma atuação, tira o erro dele lá de trás, que foi induzido ou não. Mas ele fez uma partida muito boa ontem. E essa saída de bola, né, é uma saída de bola que foi favorecida, por exemplo, pela tentativa do Zé Gabriel de antecipar o Pedro. E ele faz esse giro muito bem. Inclusive, quando você faz esse giro, você compromete totalmente o teu sistema defensivo, porque você vê como é que você abre espaço, não somente para quem está com a bola, mas também para a movimentação. E nesse caso, a movimentação do Vitinho foi importante porque ele abriu uma visão maior ainda para o Pedro chegar para finalizar. Ô, Júnior, eu sempre brinquei... Essa tarja aí não tá certa, hein? Isso é provocação do apresentador e do Miguel, editor-chefe. Eu disse que ele é mais completo que o Lewandowski. Essa história de que o Lewandowski é o melhor... Lewandowski fez 3 gols no Não, sábado. ele vai provavelmente ser eleito o melhor jogador da temporada, né? Vai ser. Eu sempre brinquei, Júnior, o Bauer, gigante do Maracanã... O Modric, que fez um golaço no fim de semana, também já foi melhor do mundo, não vamos nos esquecer. Cannavaro também. É verdade. Eu sempre brinquei, o Bauer, gigante do Maracanã, foi meu técnico, Júnior. Ele tentou me ensinar a jogar bola, mas não conseguiu. Quem? O Bauer, da seleção de 50, foi meu técnico. Eu tinha 12 anos de idade. Tentou me ensinar, mas não conseguiu. O monstro do Maracanã. O monstro do Maracanã. Mas uma coisa que assim, você sempre ouviu coisas que, jogando atrás, que eu sempre joguei atrás, então você ouve coisas que estão superadas, tipo, não sai pelo meio. Agora o Fernando Diniz diz, só sai pelo meio. É muito louco. Agora, você comentou o Pedro, você comparou também o Pedro com o Dinamite no nosso podcast hoje. Porque eu acho que ele pode, daqui a um tempo, eu acho que ele tem um potencial enorme, ele domina. O Pedro é centroavante.
E o Gabriel não é. O Roberto, a gente olha os vídeos do Roberto,